posicionamento só porque você tinha dormido em casa. Bom dia a todos! Vamos iniciar aí essa manhã de domingo com o nosso estudo aí do livro Boa Nova. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, colocar a imagem de Jesus que mais nos agrada em nossa tela mental, sintonizando assim com os bons espíritos que aqui nesta casa abençoada tanto buscam nos auxiliar. E em nome de Jesus, nosso modelo e guia, nosso governador espiritual planetário, vamos iniciar as nossas atividades neste domingo. Que assim seja. Então, nós vamos continuar a nossa caminhada pelo livro Boa Nova. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 11, que é intitulado O Sermão do Monte. Então, só relembrando bem rapidamente, nós estamos então conhecendo um pouco, conversando sobre histórias que lá no plano espiritual, segundo nos informa Humberto de Campos, são estudadas por todos nós quando estamos de lá, e elas trazem detalhes, informações acerca de como foi o trabalho da divulgação da Boa Nova de Jesus enquanto ele esteve aqui encarnado. E ele, então, através dessas 30 histórias, dos 30 capítulos que ele trouxe, ele vai nos mostrando os bastidores, vamos dizer assim, da escola que Jesus trouxe para nós, que foi a Boa Nova, que foi os Evangelhos. E hoje nós iremos ver como foi o momento logo antes de Jesus ter feito a sua primeira grande pregação, a sua primeira grande instrução a multidões maiores que estavam lá próximo a eles. Porque começa aqui o capítulo com Humberto de Campos comentando que Jesus já havia começado a divulgação da Boa Nova, mas que ele ainda estava passando ali, conversando, palestrando para números ainda não muito grandes de pessoas, e eram aqueles mais que moravam em Cafarnaum, porque lembremos que essa época, o início do apostolado dele, ele estava vivendo em Cafarnaum. E nestes momentos iniciais, já havia algumas multidões pequenas o ouvindo, indo atrás dele, mas ainda eram circunscritas àquela região mais próxima a Cafarnaum. Quando o nome Jesus foi sendo divulgado nas regiões mais um pouco distantes, começaram a vir multidões de outros locais próximos. Nos fala aqui Humberto de Campos que nesta ocasião estavam pessoas de Dalmanuta, pessoas ali próximas de cidades ali do lago de Genezaré. Então havia já ali uma grande multidão que vinha de outros lugares, e não só mais de Cafarnaum. E era, naquela época, normal que os discípulos, por estarem também divulgando a Boa Nova em nome de Jesus, fossem procurados por aqueles que queriam conhecer, ouvir Jesus, que é algo bastante natural, visto que eles estavam divulgando
em nome de Jesus. Então era comum que várias pessoas procurassem os discípulos para ouvir, para também receber algo que vinha de Jesus. E nos fala aqui Humberto de Campos que o discípulo Levi, que é Mateus, que escreveu o Evangelho para nós, ele, no momento em que estava lá na sua vida, porque lembremos que ele era um coletor de impostos, ele ainda trabalhava, ele não vivia só da divulgação da Boa Nova, ele estava recebendo pessoas querendo saber, querendo ouvir sobre Jesus. E nos fala Humberto de Campos aqui que ele até conversou, até tentou, de fato, sinceramente, levar a boa nova de Jesus para eles. Mas ele estava com um pensamento que ainda era necessário um molde de amor. O que estava acontecendo com ele? Ele estava já envolvido com a Boa Nova de Jesus, em auxiliar, em levar a palavra da Boa Nova, mas ele ainda considerava que a Boa Nova só iria crescer, só iria, de fato, ser uma árvore frondosa, florescer, se as pessoas inteligentes da época, se as pessoas influentes da época, poderosas, aqui nós falamos encarnados mesmo, se envolvessem com a Boa Nova. Então ele até já tinha uma visão que Jesus trazia de que havia necessidade de ter um amor, a compreensão, o auxílio com todos, mas ele imaginava que a divulgação da Boa Nova só teria frutos se fosse com essas pessoas que nós imaginamos, né, temos a ilusão de que são preparadas. E aí, na hora que as pessoas humildes, simples, doentes, procuraram ele, ele desfez, nos fala aqui Humberto de Campos, dela. Inclusive, ele cita, Humberto de Campos aqui, 3 pessoas que eram pobres, eram pessoas muito humildes. Até relata aqui que um deles era um deficiente físico. E quando eles tentaram ali ter mais, se dispor para auxiliar ali Jesus, o Levi, ele colocou como sendo assim: ó, vocês são pobres, são coitados, você aí é deficiente físico, como que vocês vão conseguir divulgar a boa nova de Jesus? Isso não é para vocês. Então, o reino dos céus está para ajudar a todos, para auxiliar a todos, vai auxiliá-los, mas a divulgação da Boa Nova não é por conta de vocês, não. Porque vocês ainda são coitados, são miseráveis, são incapazes. Então, o discípulo Levi, ele então desfez das possibilidades daqueles irmãos ali mais humildes, mais miseráveis, doentes, de conseguir auxiliar dentre ali a divulgação da Boa Nova. Isso muito entristeceu essas pessoas. Por quê? Porque Jesus tinha a fala de que o reino de Deus era para eles, era para estes miseráveis, era para estes doentes, era para esses que estavam com a esperança furtada pela vida que levavam. Então, eles, na hora que o Levi, que era um dos discípulos de Jesus, falou aquilo, eles se tomaram por imensa tristeza. E aí continua a história, que logo após o discípulo Levi foi lá naturalmente para o encontro com Jesus, junto com os outros discípulos. E olha só que interessante, muitas vezes nós tomamos condutas equivocadas
E para nós, a nossa conduta ela é correta, ela é certa. Então, o Levi, depois de ter feito isto com aquelas pessoas, ele, na concepção dele, ele estava certo. Ele tinha feito um serviço à Boa Nova, na concepção dele. Ele tinha feito um serviço a Jesus. Então, na cabeça dele, ele ter selecionado as pessoas que ele achava que eram melhores na concepção dele para estar em meio à Boa Nova, ali o ensinamento que Jesus trazia, era algo positivo, era algo que iria ajudar naquele processo. E aí ele fala a Jesus o seguinte, ó, vamos ver aqui o que Humberto Campos nos fala. Aí, então, Levi conta, né? Conta para Jesus que houve aqueles pobres, miseráveis que procuraram ele. Aí ele fala assim para Jesus: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Aí nos fala aqui Humberto Campos que na hora pesou na consciência dele que ele, como um pouco melhor de condição financeira e de status social, não era igual aos demais discípulos. Porque lembremos que os demais discípulos, talvez tirando Judas Iscariotes, eram humildes pescadores. Então, na hora que ele lembra que os outros discípulos eram humildes, então, tipo assim, ele falou assim, esses miseráveis, Jesus, não vai servir para divulgar a Boa Nova, não. Do lado dele estava mais 10 miseráveis que eram pobres para a época e humildes. Aí eu acho que na hora ele olhou para os discípulos, né? Para tentar não desfazer deles, aí ele tenta consertar um pouco o que ele falou. Aí ele fala aqui, ó, continua. É justo, esperamos alguma coisa dos pescadores de Carfanaum. Ou seja, é justo a gente esperar dos outros discípulos aqui, Jesus. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Então, tipo assim, aos outros miseráveis, Jesus não vai servir para ajudar, não. Mas os miseráveis daqui, esses são bons, viu? Vamos usar eles, que eles são bons. Olha só que interessante, né? Tá melhor, esse aqui tá melhor, Jesus. Aí ele termina a fala dele aqui. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Então, olha a visão do discípulo dele, né, o Mateus, o Levi, ao qual nós hoje seguimos para conseguir estudar sobre Jesus. Olha só a visão dele. Então, quer dizer, quem era pobre, não era letrado, quem era deficiente, doente, na visão inicial aqui de Levi, era alguém que não servia para estar no trabalho da Boa Nova. Vamos ver o que Jesus responde a ele. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos.
Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Olha só a situação. Jesus estava no começo da sua divulgação da Boa Nova. Já havia tido a reunião com os discípulos, nós vimos isso nos capítulos anteriores. Já havia trago a informação para os discípulos que eles estavam ali para divulgar as leis de Deus, o Evangelho, no coração daqueles que estavam humildes, estavam receptivos para recebê-la, que eles estavam lá para servir, não para serem servidos. E aí, na hora que os necessitados do caminho chegam para receber o fruto, o pão divino ali da Boa Nova, um dos discípulos, aqui Bert Campos fala de Levi, usa essa postura equivocada de escolher aqueles que vão se envolver com a Boa Nova. Então ele acha na concepção dele que só aqueles preparados na visão aqui terrena, aqueles importantes, aqueles que demonstram inteligência, que demonstram bem-estar físico, é que poderiam ajudar na Boa Nova. E ele ainda vai ao encontro de Jesus e ainda fala para ele: Jesus, eu fui tão bom nos meus serviços que eu tirei aqueles miseráveis que não iriam ajudar para poder livrar para os que vão servir para nós aqui na nossa causa. E Jesus, de uma maneira bastante carinhosa, orienta o seguinte, vamos entender. Levi, nós estamos aqui para os que sofrem. Nós estamos aqui para aqueles que estão em situação inferior. Nós não estamos aqui, Levi, para aqueles que estão envoltos no egoísmo, nas tendências negativas, naqueles que não têm interesse neste momento pela Boa Nova. Você, Levi, já viu alguém que é poderoso, rico, importante aqui no meio físico, cultuar algo espiritual verdadeiro, ao invés de cultuar só a questão material? É isso que Jesus pergunta para Levi. E vocês vão ver que Levi não entendeu. Então, talvez só aqui a conversa já poderia ter terminado. Mas Levi não entendeu. Quer ver como é que ele não entendeu? Vamos ver o que é que ele fala depois para Jesus. Senhor, minhas observações partiram só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Então, Levi ainda continua com o mesmo pensamento. Jesus, nós só vamos conseguir instituir o reino dos céus que você está falando aí, se os poderosos do mundo gostarem da Boa Nova. Ficarem ao nosso lado. Foi isso que Levi falou para ele. Ou seja, continuou com a mesma forma de pensar, não mudou. Olha o que é que Jesus responde. Quem governa o mundo é Deus. Vou repetir. Quem governa o mundo é Deus. Então, essa história de idolatrar nós, quem está no poder, quem está ali em algum status importante, é um grande equívoco.
Não devemos cair nesse erro. Nós caímos com a facilidade, nós somos até ensinados desde criança a isso. É só nós olharmos. A criança, atualmente, você dá um celular na mão dela e ela assiste heróis fictícios, assiste hoje em dia YouTubers, que para elas são exemplos, que para ela são alguém a cultuar. Então, para elas, é algo que ela quer se tornar. É a mesma visão que Levi estava tendo nesse momento. O que muda é que na época dele não tinha celular, não tinha televisão, não tinha youtuber. Mas é exatamente a mesma visão. Então são equívocos graves que nós temos, que nos são enraizados há muito tempo, que nós temos imensa dificuldade de desfazer delas. Então, a nossa capacidade ainda é muito limitada e muito pequena de se ligar a Deus. Então, o grande objetivo de Jesus, quando esteve entre nós e até hoje, é restabelecer essa ligação com Deus, com a parte divina em nós. E que nós não entendemos. Nós estamos aqui em templos, em centros religiosos, e não conseguimos entender. Aí o que eu faço é só cultuar aquele que está falando bonito ali na frente. É cultuar aquele que eu acho que é mais bem-sucedido. Então é isso aqui que Jesus está tentando mudar na visão de Levi, mudar na nossa visão. É isso. É a importância de não vermos como nosso modelo, guia, exemplo, bússola, um outro irmão que está ao nosso lado, com todo imenso respeito a quem esteja ao nosso lado. Deus é o farol de todos nós. E pelo que nos orientam os espíritos através de Kardec, o emissário direto dele, mais preparado, que está em meio a nós e que serve de modelo, guia e farol, é Jesus. Não o Jesus que nós aqui colocamos como as nossas vontades e os nossos interesses. Mas esse Jesus que, por exemplo, Humberto de Campos aqui traz a base. Esse Jesus que trouxe o amor ao próximo. Então é esse Jesus. Não o Jesus, com todo o respeito, que é colocado em um altar onde nós nos ajoelhamos para rezar. Não Jesus que nós ficamos pedindo benefícios para nós. Não Jesus que queremos trocas com Ele. Mas o Jesus que nos orienta à mudança em nós mesmos. Então, aqui Jesus, a todo tempo, não sei se vocês estão conseguindo ver, nos convoca a trazer o Evangelho para nós, para dentro de nós, para que nós nos tornemos efetivamente o Evangelho, nessa sintonia com Deus. Esse é o apelo de Jesus. Então, como que com esse processo educativo, todos os espíritos que estão aqui na Terra, ao mesmo tempo, de imediato, vão conseguir se ligar a Deus? Isso não é possível.
Então, essa vontade de mudar à força imediatamente o que os outros são, não cabe a nós. É isso aqui que Levi não estava entendendo, que nós não entendemos até hoje, que a mudança, ela é uma só, ela é nossa. Nós podemos até servir como auxiliares de Deus, mas nós vimos isso nos capítulos anteriores, orientação de Jesus, que nós só vamos conseguir quando nós mudamos. Vocês lembram lá das orientações de Jesus para Judas Tadeu, que queria ser como Jesus, e curar e fazer milagres? O que é que Jesus respondeu a ele, ensinou a ele? Primeiro, a sua mudança. Depois, naturalmente, você se tornará um dos braços de Deus para auxiliar os outros. Mas primeiro, a sua edificação. Então é esse Jesus, são essas orientações que são importantes nós compreendermos. E aí segue Jesus, porque depois disso o Levi não respondeu mais a Jesus. Eu vou ler só mais um trecho aqui, que nós já estamos esgotando o nosso tempo hoje. Olha o que Jesus fala. Gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque é muito importante isso aqui que Jesus vai falar aqui. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Vou ler de novo. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. O que Jesus quis dizer aqui? Que é muito importante nós compreendermos. Porque muitas vezes, se não para falar todas as vezes, quando nós aqui estamos encarnados, nós estamos frente a frente com um sentimento para nós que é o sofrimento. Todos nós temos a nossa parcela de desagrado, de sofrimento com as nossas vidas. Isso faz parte desse momento coletivo que nós estamos vivendo e que nós estamos inseridos, não é à toa. Porque é o nosso grau evolutivo. Então é por isso que nós estamos aqui. Quando nós estamos em meio a esse momento que para nós soa como sofrimento, este sofrimento que para nós, muitas vezes, na maioria das vezes, nos gera revolta, nos gera um sentimento de negação completa, ele é um mecanismo de Deus para nos ajudar a compreender o que precisamos mudar. Ele é algo educativo. Então, aqueles que assim compreendem e buscam aprender com os seus sofrimentos, vai conseguir evoluir. Aquele que se apegar ao sentimento negativo e se revoltar e desistir da luta, revoltar-se com Deus, esse ficará estagnado, aproveitando cada vez mais
o sentimento de sofrimento que está passando. Então, aqui está uma informação que nós devemos pensar muito, porque é importante que nós tenhamos o que Jesus nos fala e que o Evangelho reforça, que é o bom sofrer. Não é que eu vou buscar o sofrimento, não é que eu vou adorar o sofrimento, é que eu vou compreender o que essa situação adversa para mim quer me ensinar. É isso que nós devemos ter a consciência. Porque na hora que nós temos a consciência de que o que está nos incomodando, o que nos está fazendo sofrer, é uma etapa educativa, aquilo nos traz a compreensão para passar por elas com capacidade maior. Então, aquilo que nos doía fica menor. Então, o remédio não é algo externo. É o que eu empenharei da minha consciência, do meu pensamento, frente às dificuldades. Porque não existe sofrimento, não existe situação adversa que não tenha hora de começar e hora de terminar. Tudo tem o seu tempo, seja pequeno ou seja mais longo. Mas nada acontece conosco se nós não estamos prontos, preparados para vencê-la, para passar por ela. Deus não dá a nós nada mais do que nós temos a capacidade de trabalhar. Ninguém aqui sofre mais do que tem capacidade de suportar. Não precisamos entrar e abraçar o desespero. Isso é o que Jesus busca nos ensinar. Jesus, eu repito, não nos traz uma religiosidade com Deus ou com Ele de troca. Isso é nosso. Querer trocar, querer benefícios a todos os custos. Isso é nosso. Isso não é do lado divino. Então é isso que Jesus traz. Aí, para nós terminarmos, só para vocês entenderem aqui o contexto e por que Levi, Mateus, foi o único evangelista que escreveu na íntegra o Sermão do Monte. Não sei se vocês sabem disso, mas o único evangelista que colocou nos evangelhos o Sermão do Monte por completo, na íntegra, foi Mateus. Agora vocês conseguem visualizar por quê. Porque na mesma manhã do Sermão do Monte, ele levou um aprendizado de Jesus, do mesmo tema. Quer ver? Então, ao final da tarde, pelo que nos fala Humberto de Campos, Jesus, em volta desta multidão de pessoas que queriam o ouvir, sobe o monte, assenta-se à frente daquele número grande de pessoas e, de maneira iluminada, começa a falar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois estes herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus
em resposta direta ao que os discípulos estavam fazendo, mostra não só para os discípulos, mas para todos que o queriam ouvir, que não é a posição que temos aqui, que não é a quantidade de recursos materiais que nós temos aqui. Não é isso que nos liga à parte divina dentro de nós. Não é isso que nos liga a Deus. Mas é a nossa vontade íntima de crescer, a nossa vontade íntima de evoluir. E isso eu faço seguindo esses roteiros que Jesus nos lembra. As bem-aventuranças, que são os caminhos para nos ligarmos a Deus. Vamos aproveitar este momento onde nós estamos relembrando as palavras de nosso Mestre amado Jesus. Que possamos nos iluminar, pois ninguém pode acender a nossa luz por nós. Que possamos adentrar entre de nós mesmos e possamos encontrar Deus em nós. Que tenhamos a força e a coragem de enfrentar as nossas dores, de enfrentar as nossas dificuldades mais íntimas. Que possamos, ao lado de Jesus, seguir a nossa trilha, evitando os caminhos adversos que eu mesmo imponho, e que com este amor ao meu lado eu possa semear ao lado de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que faz por nós. Que eu seja merecedor e que me faça merecedor de todo o seu apoio, de todo o seu amor. Que eu possa levar a todos os meus irmãos o amor que empenhas por mim. Que Deus siga com todos vocês, meus irmãos queridos. A paz se faz mediante o trabalho que desempenhamos por ela. Só a paz verdadeira quando amamos o nosso próximo. Que Jesus esteja conosco. Muito obrigado pela paciência. Semana que vem continuamos, agora o capítulo 12. Vamos aí nos preparar para a continuidade do trabalho.